Bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre o texto tão conhecido e tão contemplado por todos nós, que fala sobre mais um dos muitos milagres realizados por Jesus, a multiplicação dos pães e também dos peixes. Qual é o contexto desse milagre de Jesus? O texto bíblico nos diz que, verso 1, depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em um número de quase 5.000. Jesus então tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que havia comido. Louvado seja o nome de Jesus. 5.000 homens aqui são contados. E olha que nós não estamos nem contando esposa, nós não estamos contando filhos, porque naquela época não era muito comum eles serem contados, somente os homens. A Bíblia nos fala que Jesus, com os seus discípulos, pede que passasse de um lado para o outro do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Jesus queria ficar com seus discípulos na tentativa de poder ensiná-los, instruí-los, orientá-los a respeito do ministério, mas nem sempre isso era fácil, porque era muito comum as multidões se aglomerarem em torno de Jesus. E o próprio texto nos fala a razão por que eles estavam sempre à procura de Jesus. Porque eles tomaram conhecimento que Jesus operava milagres. Jesus era Deus de milagres. Ele fazia e operava milagre entre os doentes. Então imagino quantas necessidades ali no meio daquela multidão que se aglomerava sempre ao redor de Jesus. Necessitados do passado, necessitados do presente, necessitados do futuro. Parece que nós sempre teremos as nossas necessidades. E esta multidão sempre ia até Jesus. E Jesus atendia a todos.
A Bíblia nos diz, no versículo de número 5, que Jesus Cristo agora volta a sua atenção não dos discípulos, mas para aquela multidão que Jesus os vê chegando. E Jesus faz um teste com os discípulos. O próprio texto bíblico chega a dizer uma prova. Jesus estava andando com eles, Jesus estava preparando-os para serem grandes homens, grandes líderes, homens fortes, homens de fé, homens que seriam capazes de enfrentar toda e qualquer situação que adentrasse o caminho deles. Eis que, de repente, Jesus coloca para Filipe uma pergunta até um tanto quanto interessante. Filipe, aonde compraremos pão para que toda essa multidão venha a comer? Bom, irmãos, quando nós vamos lá no texto de Marcos, esse mesmo texto relatado por Marcos no capítulo 6, verso de número 35 em diante, parece que Marcos ele é mais detalhista, porque quando Jesus faz esta pergunta, o texto bíblico diz que os discípulos antecedem por dizer: mande essa multidão embora. Quem sabe eles possam passar pelos campos, pelos povoados, em redor e comprar alguma coisa para comer. Ao que Jesus diz: não, no caso aqui, vocês mesmos devem dar a eles o que comer. Aí voltamos ao texto de João, quando então um dos discípulos diz: olha, Senhor, e no caso André, nem se nós tivéssemos 200 denários, nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, aonde que nós compraríamos tanta comida para tanta gente, para tanta pessoas nesse momento? E desde que agora vira um silêncio assim perturbador, porque realmente naquela colocação feita por um dos discípulos de Jesus, mostrava que nenhum deles tinha uma solução plausível, nenhum deles tinha uma solução. E, sobretudo, nenhum deles também era portador de fé o suficiente para responder à pergunta de Jesus: como que nós vamos alimentar essa multidão? Ou seja, como que nós vamos sair desse grande problema, desse grande desafio, dessa grande situação que ora nos incomoda? Eis a pergunta que Jesus também nos faz. Quando nós estamos diante de um grande dilema, diante de um grande desafio, diante de um grande problema, a pergunta é: como que nós faremos? Será que eu estou pregando, conversando, dialogando para alguém que nesta manhã Jesus também lhe pergunta: o que você fará para sair desta situação tal qual se encontra? Bom, então nesse silêncio seu, nesse silêncio meu, nesse silêncio que geralmente nós passamos por ele, nós vamos entender a situação dos discípulos. Nenhum desses grandes homens conseguiram encontrar aqui resposta para aquele grande dilema que todos ali estavam enfrentando. Agora eu chamo a nossa atenção aqui que esses discípulos caminhavam diariamente com Jesus, dioturnamente com Jesus. Eles viram Jesus curando enfermos. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram Jesus caminhando sobre o mar. Eles viram Jesus fazer tantas coisas milagrosas. Qual seria o problema de alimentar aquela multidão? Eu creio que ainda que eles não tivessem a resposta pronta, eles deveriam pelo menos ter respondido ou devolvido a Jesus em forma de fé. Ou seja, Jesus pergunta: como que nós faremos? Aí eles responderiam: Jesus, nós não podemos fazer, mas tu podes, porque tu és Deus.
Tu és o mesmo que curou o paralítico. Tu és o mesmo que deu visão ao cego. Tu és o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Tu és o mesmo que ressuscitou Lázaro. Então tu podes realmente abençoar essa multidão com mais um dos seus milagres. Às vezes, ainda que a nossa fé seja pequena, seja fraca, seja vacilante, que pelo menos possamos devolver o problema a Jesus e crer que Ele pode. Essa era a questão que faltou aos discípulos e que muitas vezes também falta para mim e para você. Aquilo que é limitação para nós, não é limitação para Jesus. Jesus, eu sei que eu não posso, mas Tu podes. E eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eis que de repente, ainda que uma fé pequena, ainda que uma fé vacilante, um dos discípulos, no caso, o André, irmão do Simão Pedro, diz o seguinte: olha, Senhor, aqui tem um rapaz, e esse rapaz tem 5 pães de cevadas, e esse rapaz tem 2 peixinhos. Estava indo tão bem, mas coloca uma vírgula aqui e diz o seguinte: mas isso não é nada diante de tanta gente. Mas para a grande maioria dos discípulos, que não tinha nenhuma solução, não depositaram a fé em Jesus, pelo menos André considerou que ali naquele meio havia algo pequeno, mas havia algo para se iniciar alguma coisa. E foi exatamente pela pequena fé de André, pela pequena fé da solução de André, ao devolver para Jesus, é que as coisas começam a fazer sentido. Porque a Bíblia nos fala que Jesus Cristo então pega aqueles 2 pães, aqueles 5 pães, aqueles peixinhos, e a primeira coisa que a gente observa no texto bíblico, o que Jesus Cristo faz? O verso de número 11 nos dá conta disso. Jesus toma aqueles pães e a Bíblia diz que ele deu graças. Jesus orou, coisa que os discípulos não fizeram. Jesus conversou com Deus, buscou a Deus, coisa que os discípulos não fizeram. Eles permaneceram em silêncio, eles ficaram na dúvida, eles ficaram no vazio. Jesus teve fé na sua oração, coisa que os discípulos não tiveram. E a Bíblia nos fala que Jesus agradeceu, coisa que os discípulos também não fizeram. E nesse ensinamento que Jesus nos coloca diante dos nossos grandes desafios e problemas, Jesus ora a Deus, Jesus crê em Deus, Jesus busca a Deus, e Jesus tem muita fé em Deus e que as suas orações são respondidas. E em decorrência, em consequência disso, a Bíblia nos fala que ele agradeceu a Deus. Jesus agradeceu a Deus pelo milagre e pediu que os discípulos repartissem para cada um daqueles que ali estavam. E foram repartindo e todos comeram. E o texto bíblico chega a dizer que todos se fartaram. E depois que eles já estavam satisfeitos, Jesus ainda dá uma outra ordem: recolhe tudo num celeiro, num cesto, para que não se perca. E assim o fizeram. E sobraram ainda 12 cestos de pães. Veja bem, a princípio não tinha nada. Depois surgiram apenas 5 pãezinhos e alguns peixinhos. E agora sobra 12 cestos cheios. Que experiência maravilhosa. Caminhar com Jesus realmente é uma experiência maravilhosa, vibrante, triunfante. Que você jamais deixe de orar, deixe de crer e, sobretudo, deixe de agradecer. Foi na gratidão que os cestos se encheram.
Foi na gratidão que sobrou, que houve fartura. Foi na gratidão que todos foram saciados. Foi na gratidão que, ao descer da montanha, todos voltaram revigorados, reabastecidos e com o coração cheio de fé. Fé em Jesus, porque puderam ver um milagre de Jesus realizado diante daquilo que até bem pouco tempo atrás era um grande problema. Eu sei que assim como na minha vida, na sua vida, surge ou surgirão muitas dificuldades em que nós, a princípio, não teremos nenhuma solução, ou quando não teremos uma pequena solução. Mas o que eu e você jamais podemos perder de mente, que a verdadeira solução vem em Jesus Cristo, através da nossa fé, através da nossa obediência e através do nosso serviço prestado a Ele. Preste bem atenção ao que Jesus vai dizer, a direção que Ele vai apontar, porque aí está a solução de mais um problema, ou seja, eis diante de mim, de você, mais um milagre de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Deus proverá. Seja lá o que for, creia, Deus proverá.